Olá, meus amados, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero, na noite desse dia, glorificar e exaltar o bom Mestre, por mais um dia, mais uma oportunidade de vida, de poder falar do amor, de poder falar das mais ricas e poderosas palavras desse Deus, desse bom Mestre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre foi o nosso Mestre, o nosso Rei, o nosso Salvador. E mais um dia eu quero compartilhar com você que está agora entrando nessa live, você que está agora acompanhando essa live, não sei se em casa ou se em outro lugar, não sei se no mesmo estado que nós estamos agora ou no mesmo país, mas não importa onde quer que você esteja agora. Deus é Deus de perto e é Deus de longe, e Ele pode alcançar você onde quer que você esteja agora. Ele pode acompanhar você na sua caminhada, onde quer que você esteja nesse exato momento, enfrentando lutas, problemas, dificuldades, barreiras que são inevitáveis em nossa vida. Sabemos que as lutas, os problemas, as dificuldades e as barreiras, elas fazem parte da nossa caminhada na fé. Quantas pessoas nós conhecemos, pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que têm uma íntima comunhão, como também uma intimidade profunda com o Senhor, e passam também por lutas, problemas, dificuldades, por que não dizer dos profetas, dos homens que são aí os personagens bíblicos, eles também passaram por problemas, lutas e dificuldades, mas lendo a Bíblia Sagrada nós encontramos que nenhum desses, eles viveram desamparados. E um deles bem diz, fui moço e agora sou velho, e em toda a minha vida nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é real, isso é verdadeiro, isso é verídico até também nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Nós não somos desamparados, Deus não nos deixa desamparados, mesmo que estamos passando por problemas, lutas, dificuldades, provas, situações adversas, o qual nos provocam lágrimas, dor e até mesmo, quem sabe, sofrimento. Mesmo assim, Deus ele ainda continua fiel em nossa vida, mesmo nós sendo falhos e pecadores, mesmo sendo cada um de nós pequenininhos, errantes, mesmo assim Deus ele tem aí preservado a sua fidelidade, preservado a sua palavra para conosco, porque Ele é fiel, Ele não erra e Ele não falha, não é verdade? E nesse dia, não importa que situação ou que momento você esteja vivendo, ou em qual quadro se encontra a sua vida, um quadro de situação precária, um quadro de situação impossível, ou seja lá qual for a situação, creia e acredite, Deus ainda está no controle e Ele ainda pode trazer a solução, a saída, o socorro. Você não está sozinho nessa, você não está sozinho nessa situação. Deus, Ele é aquele que está presente, por isso o seu nome é Emanuel, por isso que o nome dele é Emanuel, porque Ele é Deus conosco, Deus presente, independentemente da situação, da circunstância, Ele ainda é com você, Ele ainda está do teu lado. Quem sabe você está em casa agora, ou quem sabe em outro lugar, entrando em um estado de desespero, ou quem sabe até mesmo um estado de desesperança devido respostas que ainda não chegaram, curas que ainda não vieram, milagres que ainda não aconteceram. Mas eu aprendo que uma vida cristã, ela não se resume somente em resposta, ela não se resume somente em milagres, ela não se resume somente em portas que se abrem, ou outras coisas mais que nós recebemos em nossa caminhada na fé, em nossa fidelidade para com Deus. A nossa vida não se resume somente nessas coisas, mas sabemos que a nossa vida, ela se resume completamente na chamada salvação, como na palavra de Deus, na missão que nos foi dada, Então sabemos que todas essas coisas, bênçãos, portas abertas, milagres, respostas, são apenas acrescentos, ou seja, são apenas os galhos da árvore chamada salvação, são apenas os galhos da árvore chamada vida cristã, são apenas os galhos da árvore chamada fidelidade e cumprimento da palavra e da sagrada
Escritura. Então, eu quero compartilhar com você uma palavra, né? Quem sabe você está agora iniciando aí, nos acompanhando aí agora. Quem sabe você está iniciando uma caminhada na fé agora e você se deparou com essa live. Quem sabe você também está entrando em estado de desistência e clicou aí e abriu essa live. Ou quem sabe, diante do que você está vivendo, passando e enfrentando, você entrou em estado de acomodismo, você escondeu como Elias dentro de uma caverna, ou até mesmo, quem sabe, você entrou em um estado de totalmente desistência de tudo completamente, mas você se deparou agora com essa live, clicou aí, e eu creio que Deus vai falar o seu coração. Não foi por acaso estarmos aqui fazendo essa live, e também não foi por acaso você agora está acompanhando essa live. A Bíblia diz, né, de Gênesis a Apocalipse, é isso que a Bíblia diz, que tudo na terra acontece com um propósito. Adão e Eva, Deus permitiu Adão e Eva terem aí o seu direito de escolha, né? Muitos conhecem como e apelidado, né, por muitos como livre-arbítrio. Deus deu isso para o homem, Deus deu isso para Adão e Eva, e Deus, ele não pôde impedir a queda do homem e da mulher no jardim do Éden, mas tudo dali para frente aconteceu com um propósito. Tudo foi feito com um propósito de Deus. Aí os profetas vieram com um propósito, os homens de Deus vieram com um propósito, os acontecimentos vieram com um propósito, a vinda de Cristo à terra veio com um propósito, e a sua segunda vinda virá também com um propósito. Então nós cremos que desde a criação de tudo, desde que tudo se iniciou, tudo está debaixo de um propósito, e esse propósito, ele não vem de nada, ninguém mais e ninguém menos a não ser a pessoa do próprio Deus. Então há um propósito na noite desse dia para a tua vida, há um propósito na noite desse dia através dessa live, há um propósito de Deus na palavra que vai ser ministrada, na palavra que vai ser pregada, né, pelo Espírito Santo nesse exato momento através dessa live. Por isso eu quero que você, se você pode, deixe aí o joinha, se você pode, compartilhe conosco essa live, compartilhe na sua rede social, porque muitas pessoas precisam ouvir, muitas pessoas precisam receber uma palavra como essa nesse dia de hoje, amém? Se você pode, então já dê aí o joinha, já compartilhe, já nos ajude a divulgar essa palavra, nos ajude a divulgar essa live no nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui estar cumprimentando com a paz de Cristo a nossa irmã Ju Souza, né? Ela colocou no comentário: paz do Senhor, ore por mim, Gabriele, Graziele e minha mãe, Margarida. Pode deixar, irmã, estaremos orando no nome do Senhor Jesus, e eu creio que as providências, elas chegarão, o milagre acontecerá no nome do Senhor Jesus. Deus, ele ainda é com a senhora na terra, né? Quero aqui também cumprimentar com a paz de Cristo a nossa irmã Luciana Rodrigues, né, que está acompanhando também aqui a live. Mandar aqui também a paz de Cristo para Carol Viana, né? Carol Viana, ela também está aqui assistindo a live. Que Deus abençoe. Mandar um abraço aqui também e saudar com a paz de Cristo meu amigo pastor José Carlos, né? Tive a honra de ministrar ali no ministério, se não me falha a memória, por 2 vezes. Tive a oportunidade de ir 3 vezes ali. Que Deus abençoe aí o nosso querido amado pastor José Carlos, né? Ele colocou graça e paz, meu pastor. Que Deus abençoe aí esse grande homem de Deus, que é o pastor José Carlos. Mandar um abraço aqui também para o nosso irmão Luiz Guilherme, saudar com a paz de Cristo, né? A nossa irmã Ju Souza colocou no comentário: glória a Deus. E o nosso irmão Gabriel Soares também se encontra acompanhando essa live. Então vamos compartilhar essa live, porque eu creio que Deus falará tremendamente ao seu, ao meu, ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. São exatamente 23 horas e 3 minutos. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração, se você me permite tomar um pouquinho do seu tempo nessa noite. Eu quero compartilhar com você algo que Deus trouxe ao meu coração, algo da parte de Deus. Quando eu peguei a minha Bíblia essa manhã para estar lendo, Deus me trouxe uma palavra poderosa
escrita no primeiro livro aos Tessalonicenses, primeira carta, né, aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 5, a parte do verso de número 17, se não me falha a memória. Deus ele falou ali comigo sobre orar sem cessar. E quando eu li essa passagem, foi bem rápida a minha leitura, e quando eu li essa passagem, até divulgamos aí essa passagem na rádio hoje, e eu quero compartilhar com você também o que Deus trouxe ao meu coração através desse orar sem cessar. Se você entrar no Google e pesquisar o que é cessar, você vai encontrar dois significados: o significado de parar e o significado de colocar em fim. Tanto findar como também parar, ou apertar um stop, ou findar por completo. E quando aqui eu leio 1 Tessalonicenses 5:17, e eu vejo aqui o escritor aos Tessalonicenses, em Tessalônica, quando ele diz orar sem cessar, ele está dizendo exatamente aos Tessalonicenses que é orar sem parar, é orar sem findar a oração, é orar sem findar. E quantas pessoas hoje estão entrando em um estado de findar o propósito, findar a oração? Hoje nós podemos aí atribuir esse termo orar sem cessar, orar sem findar, orar sem parar. Nós podemos também atribuir tanto à oração como também ao propósito. Pastor, eu não entendi, me explique melhor. Eu vou te explicar. Nós podemos atribuir à oração esse cessar, como também atribuir ao propósito. Tem muita gente orando sem propósito. Então é orar com propósito cessado, ou seja, orar sem propósito é oração vazia, é oração sem resultados, é oração sem resposta, porque toda oração ela tem que ter o seu propósito. Tem muitas pessoas que você pergunta para ela, você está orando para quê? Ela não sabe. Às vezes você pergunta para ela, você está orando por quê? Ela não sabe o porquê ora, ela não sabe para que está orando, ela não sabe por que ela precisa orar todos os dias da vida, ela não sabe. Ela não tem propósito na oração. E há muitas pessoas que estão orando, mas estão orando sem propósito, porque findaram, ou seja, cessaram o propósito. Não estão mais seguindo naquele propósito da oração. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que ora por um milagre. Outras pessoas oram, não é porque precisam de um milagre, porque há necessidade de renovo, de fortalecimento. Outros já têm mais um propósito profundo. O propósito profundo é: eu oro porque eu preciso ter intimidade com Deus. Então, cada um ora com um propósito diferente. Pode ser um propósito mais profundo ou um propósito mais razoável. Outros já oram com um propósito de aproximar a presença de Deus para a sua vida, ou seja, de viver em constante ligamento com Deus. Então cada um tem um propósito em sua oração, e toda oração que tem propósito não é uma oração vazia. A oração que tem propósito é uma oração completa e uma oração concreta, é uma oração totalmente voltada para os objetivos que serão respondidos, que virão com respostas. Quais os objetivos? Se o meu objetivo é um milagre, a resposta virá com um milagre. Se o meu objetivo é renovo, a resposta virá com renovo. Então, não existe oração sem propósito. Oração tem que ter o seu propósito. Qual é o propósito da sua oração? Essa é a pergunta que se o Espírito Santo me permite, eu faço a você. Qual é o propósito da tua oração essa madrugada? Qual é o propósito da sua oração na igreja? Qual é o propósito das suas orações nos templos? Qual é o propósito das suas orações quando você pega o prato de comida? O propósito é agradecer pelo alimento ou pedir Deus para multiplicar aquele alimento todos os dias na sua mesa? Ou o propósito é agradecer a Deus pelo alimento, e também o propósito vem conjugado com agradecer, como também pedir a Deus da bênção da multiplicação. Então, entenda isso. Muita gente ora e não recebe, porque ora sem propósito. A oração se torna vazia. Por quê? Porque cessou o propósito. Tem a oração, mas cessou o propósito. E quando nós tiramos do propósito e trazemos para a oração, tem muitas pessoas que, por orarem,
e não receberem a resposta de suas orações, muitas pessoas por orarem e não receberem aquilo que esperavam receber, mas receberem totalmente ao contrário daquilo que esperavam receber, por ainda não estarem capacitadas ou preparadas para receberem aquilo que pediram, aquilo que esperavam, e receberam no momento aquilo que vai provocar uma preparação para aquilo que ela está pedindo e esperando da parte de Deus. Elas acabam cessando a oração, acabam deixando de orar, acabam deixando de buscar ao Senhor pelas madrugadas, nos montes, quem sabe em seus devocionais diários. Então a oração ela acaba sendo cessada, e por isso que aqui o autor, a carta aos Tessalonicenses, em Tessalônica, ele diz: orai sem cessar, ou seja, orai sem parar, orai sem findar. E esse orar sem parar não quer dizer que você vai ficar 24 horas por dia de joelho dobrado, né? Se você sentir, isso aí é você e Deus. Se você sentiu o desejo de ficar 24 horas em oração, eu conheço histórias de homens que permaneceram 24 horas em oração, né? Tem um homem muito conhecido, né? Foi um dos responsáveis pelo avivamento na rua Azusa, né? Nos Estados Unidos. Ele foi um dos homens que chegou a orar 24 horas por dia. Ele chegou a ter o seu momento de oração durante 24 horas, colocava o seu rosto dentro de uma caixa de sapato e ali fazia o seu devocional de oração 24 horas. O homem ficava de joelho dobrados 24 horas. Hoje, infelizmente, é muito difícil de se ver alguém ou um crente que dá 24 horas do seu tempo em um devocional de oração. É muito difícil, mas o orar sem cessar não está dizendo que você tem que ficar 24 horas. Cabe da necessidade de cada um, mas esse não é o intuito aqui do que o escritor está querendo dizer. Ele não está dizendo que nós devemos ficar 24 horas de joelhos dobrados. Ele está dizendo: todos os dias você precisa de orar. Todos os momentos você é dependente, a sua vida espiritual é dependente da oração. Tem muita gente que ora hoje e acredita em uma opinião ou um pensamento equivocado, acredita que amanhã já não vai precisar mais orar. Ela pensa que o que ela pediu força hoje, amanhã não precisa pedir mais, porque ela já vai ter essa força para o resto da vida. Essa força se torna uma força inesgotável. Ela se transformou, o super-homem da vida se transformou a mulher maravilha da vida. Então não precisa mais orar, não precisa mais buscar, não precisa mais ser constante, não precisa mais ter a constância na busca, na entrega, na consagração, na fidelidade, mas é tudo ao contrário que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que nós devemos ser constantes. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus sem cessar, o orar sem cessar, nos entregarmos a Deus sem cessar, tem que ser algo constante. Hoje nós estamos entrando em opiniões que cada um tem a sua opinião. Não estou aqui criticando opiniões, estou apenas dando exemplo de opiniões. Muitos, às vezes, têm a opinião de que ela precisa ir à igreja só uma vez no mês. Ela precisa buscar a Deus só uma vez no mês, precisa orar só uma vez no mês, precisa se entregar só uma vez no mês. Não, eu sou uma pessoa que só indo no dia da Santa Ceia já tá bom demais. Eu indo à igreja só na Santa Ceia tá bom, eu orando só na Santa Ceia tá bom, eu me entregando a Deus só na Santa Ceia está bom. Mas nós sabemos que isso é totalmente diferente, é totalmente ao reverso, é totalmente controverso o que a Bíblia traz ao nosso coração. A Bíblia diz: não deixei-vos de congregar, ou em algumas traduções, não abandoneis a vossa congregação. Então, ou seja, se a Bíblia está dizendo isso, ela está querendo dizer o quê? Que todos os dias da nossa vida nós precisamos orar, que pelo menos 3 vezes na semana nós temos que estar presentes no culto local em nossa igreja, que pelo menos 3 vezes ao dia nós devemos orar, pelo menos 3 vezes. A Bíblia fala de um homem que pelo menos 3 vezes ao dia ele orava, Daniel. A Bíblia fala isso, por isso ele tinha um espírito excelente. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel entrava dentro do seu quarto e ele orava a Deus. Muitas pessoas hoje querem ser como Daniel, querem ter o espírito excelente que Daniel tinha, querem ser um homem irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, como era Daniel, mas não querem ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de consagração, de santidade, ou seja, pagar o preço como Daniel pagava. É muito fácil querer ser como João Batista. É muito fácil querer pregar como João Batista. O problema é quando pedirem a tua cabeça numa bandeja
e você não querer aceitar essa situação. Todo mundo quer fazer milagres como Jesus fazia. Nossa, eu quero fazer o cego ver, eu quero fazer o mudo falar, o paralítico levantar, o morto ressuscitar, mas ninguém quer ser pregado numa cruz como foi Jesus. Ninguém quer receber uma coroa de espinhas como recebeu Jesus. Ninguém quer ser traído, ser negado, ser rejeitado pelos seus, como foi o próprio Jesus. Ninguém quer passar pela via dolorosa como Jesus passou. Ninguém quer receber os cravos em suas mãos como Jesus recebeu. Ninguém quer passar pela quarentena, as chibatadas como Jesus passou. Ninguém quer ser chamado de demônio como Jesus ele foi. Ninguém quer passar pela situação, mas querem viver o tempo de glória. E eu aprendo que quem não vive o processo, não suporta o processo, não consegue chegar no propósito. Jesus ele passou pelo processo. O processo foi aquele, o processo foi a cruz. O processo foi ser traído por Judas, foi ser negado por Pedro. O processo foi receber a coroa de espinhos. O processo foi ser apontado, o processo foi ser rejeitado, o processo foi ser negado. Esse foi o processo de Jesus. E por isso o próprio Jesus chegou no propósito. Que propósito? Ter um nome que está acima de todo nome, e é o único nome cujo qual todo ser humano na terra pode ser salvo. Somente através de Jesus se chega em Deus. Jesus é o caminho. Não existe salvação sem Jesus. Não existe vida cristã sem Jesus. Não existe vida de comunhão sem Jesus. Jesus, ele é a pedra angular. Jesus ele é a principal, ele é a pedra angular. Não existe ministério sem Jesus, não existe crescimento sem Jesus. Mas por que isso? Porque Jesus passou pelo processo. E depois do processo, ele começou a viver o propósito. Então você que está acompanhando essa live agora, viva o processo. Não rejeite o processo. Queira sim receber as bênçãos, mas viva o processo. E esse processo requer constância. Esse processo, ele requer você não cessar na busca, na entrega, na consagração. Pastor, então isso quer dizer que eu tenho que ir de segunda a segunda na igreja? Não. Esse ir à igreja não quer dizer que você tem que morar dentro da igreja 24 horas por dia, não. Mas isso quer dizer exatamente que você deve manter uma vida plena na presença do Senhor. Você tem que estar perto de Deus. Você tem que manter-se na presença do Senhor. Hoje as pessoas elas não mantêm. Hoje por que muitos pregadores sobem e ao mesmo tempo que estão lá em cima, eles também descem? Eu vou dar aqui um exemplo bem claro para você. Eu vou contar aqui uma história ilustrativa. Um pastor começa do zero. Ele não tem cadeiras na igreja, não tem ventilador, não tem púlpito, não tem som, não tem microfone, também não tem povo. Ele começa do zero, zerado. E ele começa buscando, evangelizando, se entregando, buscando as almas não no aquário, mas no rio. Ele começa a buscar as almas no mundo, ele começa a evangelizar os mendigos, começa a evangelizar aqueles que estão perdidos, começa a evangelizar nos becos, nas vielas, começa a evangelizar nas favelas, começa a evangelizar nas comunidades e começa a rebanhar. O seu rebanho começa a crescer. De nada ele começa a ter um rebanho de 3.000, 5.000 pessoas. Os campos crescem. Ele começa a ter um campo missionário muito grande. Trabalhadores na seara crescem. Trabalhadores vêm. Homens querem trabalhar com esse pastor. E o ministério cresce de uma forma estrondosa, uma forma bombástica, e não tinha pessoas para ajudar, e agora tem mais de 300, 500 pessoas ao seu lado, o ajudando na obra missionária, o ajudando a cumprir com o ID do Senhor Jesus. E esse pastor agora, no começo de tudo, subia ao monte, orava constantemente, buscava o Senhor, se consagrava, constantemente se lançava na leitura bíblica, constantemente se colocava aos pés do Senhor. Porém, que um dia ele senta na cama de sua casa, na cama do seu quarto, e ele pensa: pera, eu tenho aí 5.000 pessoas, eu tenho mais de 1.000 campos missionários abertos. Não, eu tenho
mais de 1000 pessoas trabalhando ao meu lado, trazendo aí pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, obreiros, missionários. Eu tenho homens que estão ao meu lado, eu tenho pessoas que estão ao meu lado. Eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ser constante na oração. Eu posso orar de vez em quando, eu posso subir ao monte de vez em quando, eu posso me consagrar de vez em quando, eu posso ler a Bíblia de vez em quando. Aí começa a decadência, aí começa a regressão, aí começa o ministério a regredir, aí começa a decadência do ministério. Por quê? Porque eu aprendo que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Se eu não tinha ninguém para cuidar, nenhuma alma para cuidar, e eu orava 3 vezes ao dia, se agora eu tenho 5.000, eu tenho uma obrigação de orar no mínimo 6 vezes por dia, porque quanto mais me é dado, mais me é cobrado. Se eu não tenho, eu não posso dar o que eu não tenho. Então, se eu tenho 5.000 pessoas, como que sem uma vida de oração, sem uma vida de constância, eu vou conseguir alimentar na palavra, na oração, 5.000 almas, se eu não estou conseguindo cuidar da minha? Se eu não estou conseguindo cuidar da minha vida espiritual, como que eu vou conseguir cuidar de vidas espirituais de 5.000 pessoas? Eu quero que você que está do outro lado acompanhando essa live me explique isso. Como que um pastor que não está cuidando de si próprio, da sua casa, da sua família, ele vai conseguir cuidar de 5.000 pessoas? Como que ele vai conseguir cuidar das necessidades espirituais de 5.000 pessoas se ele não está conseguindo cuidar das suas necessidades espirituais próprias, das suas necessidades espirituais particulares? Pois é, existe um ditado que muitos pastores dizem, naquela passagem da ovelha perdida, nos traz uma lição poderosa. Tem muitos pastores que dizem: espera aí, para que eu vou atrás de uma, sendo que eu tenho 99 que estou levando para o aprisco? Para que eu vou atrás de uma, se eu tenho 99 já indo para o aprisco? Poxa, eu tenho maioria do meu lado e minoria se perdeu. Mas agora eu lhe pergunto, se tal pessoa não está conseguindo cuidar de uma, como que ele vai cuidar de 99? Aí tem muitos que dizem: se perdeu uma, mas saiu essa uma, dessa uma Deus vai mandar 10. Mas como que Deus vai mandar 10 se de uma você não conseguiu cuidar e deixou ela se perder? Deus nunca vai enviar 10, porque ele vai dizer: peraí, se você deixou uma se perder e não foi atrás dela para cuidar dela, como que eu vou mandar 10? Se você perdeu uma, eu mandar 10, dessas 10 vai se perder ainda mais 10. Então, ou seja, nós sabemos e cremos, diante das bases bíblicas, que nós precisamos ter constância. Constância na evangelização, constância na pregação da palavra. Tem um ditado popular que diz: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não há nada, meu irmão, na face da terra que resista à perseverança, e ainda mais a perseverança de um homem e de uma mulher de Deus. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada em Lucas, capítulo 18, nós encontramos a história de um juiz iníquo que não temia a Deus e nem temia aos homens. E também dentro dessa história estava uma viúva que tinha uma causa para ser julgada. Esse juiz só julgava aquilo que trazia coisas para o seu próprio interesse, aquilo que ia trazer para ele algo bom. Ele só pensava em si. Se fosse trazer algo para ele, se fosse beneficiar a ele, esse juiz então julgava, esse juiz então ia à pauta da situação. Porém, se não, ele não julgava, ele rejeitava a causa. Mas a Bíblia diz que por causa da insistência e perseverança dessa mulher, dessa viúva, ela foi perseverança, ou seja, ela teve constância, ela foi constante, ela apelou para perseverança, e por ela perseverar, a história diz, a parábola diz que ela teve a causa dela julgada. Eu não sei do que você precisa, eu não sei do que você necessita, eu não sei a situação que você está vivendo, passando e enfrentando agora. Eu não sei se você pereceu na caminhada, eu não sei se você caiu em meio à caminhada, eu não sei se você por um motivo se desviou do primeiro amor, eu não sei se por um motivo você deixou de cultuar, você deixou de adorar, você deixou de buscar o Senhor. Hoje Deus está usando essa live
para falar com você, para falar o seu coração. Deus está usando essa palavra para falar com você. É tempo de retornar e retornar com constância. É tempo de voltar a orar sem cessar. É tempo de voltar a buscar sem cessar. E é tempo de viver os propósitos de Deus, mas tendo propósito sem cessar. Não desistir do propósito. Aqui eu lhe faço perguntas. Você que está acompanhando agora essa live, qual é os propósitos? Quais são os propósitos que você tem em sua vida? Quais são os objetivos que você tem em sua vida? Quais são as petições, as palavras que você tem lançado a Deus em suas orações? Hoje, Deus está usando essa live para lhe dizer: não perca a constância, não perca a perseverança. Não é orar hoje, amanhã não orar mais, não é buscar hoje, amanhã deixar de buscar. Pastor, eu quero que o meu filho se converta, então continue perseverando na oração por ele. Pastor, eu quero que essa porta se abra, então continue perseverando nesse propósito. Pastor, eu quero essa cura. Pastor, eu quero esse livramento, eu quero a salvação, então persevere. Continue tendo constância nesse propósito, orando sem cessar. É isso que o escritor da carta aos Tessalonicenses, em Tessalônica, quis dizer. Ele quis dizer: se você tem um propósito, insista no propósito. Se você entrou em um tempo de período de oração, continue no propósito, no tempo e no período da oração. Se você diz: Senhor, eu estou no propósito de orar 5 dias, 10 dias, 15 dias, então persevere, continue nesse propósito, persevere nesse propósito. Não é tempo, meu querido, de parar, não é hora de olhar para trás, não é hora de olhar para a direita, para a esquerda. Pastor, mas o vento está forte. Pastor, mas a tempestade está forte. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Correto, eu não sei o que você está vivendo, eu não conheço a sua vida, mas eu quero lhe dizer: aquele que está do teu lado te dizendo: continua, seja constante, persevera, ele te conhece bem, ele sabe que você pode chegar lá, ele sabe que você pode ultrapassar a barreira, vencer obstáculos, ele sabe que você já foi capacitado, altamente capacitado para continuar perseverando. Pastor, mas eu não tenho mais força. Pastor, mas eu não consigo. Aprenda isso, meu irmão. Não seja pessimista, seja otimista. A sua mente, ela se foca naquilo que você fala. A sua mente, ela se foca naquilo que você constantemente lança sobre a sua boca. Se você disser: eu não tenho força, você se torna fraco. Se você disser: eu sou forte, você se torna forte. Se você disser: eu não tenho, você passa a não ter. Se você disser: eu não chegarei, você passa a não chegar. Mas se você disser: eu serei constante, eu perseverarei, eu continuarei, eu seguirei o propósito, eu seguirei o projeto, eu seguirei o plano de Deus na minha vida. Aí sim, meu querido, aí sim, o céu será o limite para você. O céu será o limite para a sua vida espiritual, para o teu ministério. Seja constante. Pastor, me dá uma história bíblica de alguém que foi constante naquilo que queria. Não é muito difícil de achar alguém que perseverou e foi constante no que queria. Ana. A Bíblia diz que Ana orou aproximadamente quase 25 anos em busca de apenas uma resposta. E qual foi essa resposta? Um filho. Um filho. Ela queria apenas um filho. E a perseverança de Ana foi tão forte que ela pôde escolher até o sexo da criança. Ela pôde até escolher qual a criança que ela queria. Ela disse: Senhor, eu quero um menino, eu quero um homem, eu quero um filho varão. E Deus deu para Ana por causa da constância, por causa da perseverança. Agora, pensa você comigo. Como que alguém pode ter constância e perseverança quando está sendo oprimida, quando está sendo questionada sobre a sua fé, quando está sendo ferida quanto aquilo que ela acredita que pode acontecer, quando está sendo perseguida por alguém que vive constantemente ao seu redor? Mesmo assim, ela foi constante e perseverou. E sabe por que Ana foi constante e por que Ana perseverou? Porque ela acredita, meu irmão, que nenhum trabalho em Deus, ela acreditava que nenhum trabalho em Deus é por acaso, há recompensa. A palavra de Deus, ela é fiel e ela diz que o nosso trabalho no Senhor não tem sido em vão, mas terá a sua recompensa, tanto aqui na terra dos viventes, como também lá em cima, na glória.
E eu creio que lá na glória será a salvação. E eu creio que na terra será tudo aquilo que você tem clamado e que você tem pedido a Deus. E aí não é hora e não é tempo de parar. Deus, Ele sabe das suas necessidades, também sabe e conhece os teus limites. Mas não é hora de você desistir. É hora de você ter constância e continuar orando, continuar buscando, continuar perseverando, continuar se entregando, continuar perseverando no propósito e acreditando que uma hora tudo vai acontecer. Uma hora a resposta chegará, a providência virá. E o nome do Senhor, Ele será glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família e nos seus caminhos, no nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Fica com essa palavra, tá? Fica aí com essa palavra poderosa. Eu creio que Deus falou com muitas pessoas nesse exato momento. Eu creio que muitas pessoas foram tocadas por essa palavra. E se você pode, compartilhe. Se você pode, compartilhe com alguém no seu Facebook, na sua rede social. Compartilhe com pessoas que precisam ser constantes. Pessoas que precisam ter a constância. Pessoas que precisam perseverar. Você nunca vai ver, trazendo para o mundo que nós vivemos, para o mundo físico, você não vai ver nunca uma pessoa que hoje é um empresário. Ela ser hoje um empresário, ela é hoje um empresário porque ontem ela não desistiu quando tudo disse que não. Hoje, muitas pessoas que estão lá em cima não desistiram daquilo que um dia tentaram parar elas quando estavam lá embaixo. Tudo que hoje tenta te parar quando você está aqui embaixo é porque já entendeu que lá em cima tem um grande propósito de Deus para a tua vida. E tudo que os momentos da vida querem nos fazer entender é que o amanhã nunca chegará. É que os milagres nunca acontecerão. Os momentos da vida, eles querem nos levar a entender isso. Mas todo aquele que tem constância e perseverança, ele faz tudo ao reverso do que os momentos da vida tentam provocar. O momento da vida tenta provocar incerteza, insegurança. Mas quando você é constante, você faz tudo isso ser reverso. Faz os momentos da vida provocarem ainda mais constância, ainda mais fé, ainda mais perseverança. Porque você entende que as pedradas estão vindo. É porque você está perto do propósito. Você entende que se tudo está se levantando para te fazer decair, é porque você está perto do auge. É porque você está perto de onde Deus quer que você esteja. Então não pare, não desista. Quem sabe você já está a um passo de conquistar o que é seu. Talvez você está a um passo de receber a resposta. Talvez você está a um passo de conquistar a tão sonhada resposta, ou tão sonhado milagre, ou a tão sonhada conversão de um familiar. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias para aquilo que ele queria. Ele queria uma resposta. Ele queria uma revelação de Deus para uma visão que ele teve. E ele começou um propósito de oração com começo, mas sem fim. E esse propósito de oração durou 21 dias. A Bíblia disse que quando deram certamente 21 dias que Daniel estava orando, a Bíblia disse que o anjo de Deus desceu para trazer a resposta para Daniel. E tudo por quê? Porque Daniel perseverou, porque ele foi constante no propósito. Entenda você comigo. Se formos aprofundar um pouco nessa palavra, você vai entender que somente Daniel pôde ter a visão. Somente Daniel conseguiu enxergar aquele anjo que desceu para trazer a resposta. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai entender que Daniel não estava sozinho no momento que o anjo apareceu. Tinham seus amigos com ele, tinham mais pessoas, mais jovens com Daniel, mas só Daniel viu o propósito. Só Daniel viu a resposta. Por quê? Porque só Daniel estava ligado no propósito. Só Daniel estava ligado naquele momento. Só Daniel estava em constância. Só Daniel estava entregue ao propósito que Deus tinha. Então aprenda isso. Você pode começar rodeado de pessoas, mas nem todo mundo vai ter a constância que você tem para seguir e prosseguir até o final dessa caminhada. Não se assuste se de hoje para amanhã A, B, C ou D parar. Não se assuste se muita gente desistir ao meio do caminho. Isso já aconteceu comigo. Quando eu estava me preparando para ser pastor,
Eu me lembro que eu estava num outro ministério, me preparando para o ministério pastoral, né? E 2 jovens começaram comigo. Já de cara, um primeiro jovem parou. E depois, mais para frente, por não aguentar e não suportar o processo, mais um outro jovem também que tinha um sonho de crescer no ministério e se tornar um pastor abençoado e bem-sucedido, esse outro também para. E apenas eu restei orando pelas madrugadas em cima do altar da igreja, dormindo na igreja, cuidando da igreja, sendo ali o zelador da igreja, lavando o banheiro da igreja, lavando a igreja, cuidando ali para que os cultos fossem feitos da melhor forma possível, que agradasse ao Senhor e abençoasse ao povo. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, essa constância, ela me garantiu que eu fosse aquilo que eu sempre sonhei em ser, um pastor abençoado e bem-sucedido no ministério. E eu creio que você, não sei o propósito, mas você também vai vencer. Mas seja constante, orai sem cessar, se entregue sem cessar, não cesse aquilo que você começou. Se você começou a jejuar, não cesse o jejum. Se você começou a orar, não cesse a oração. Talvez nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, são 23 horas e 34 minutos, então ainda estamos na quinta-feira. Talvez é nessa quinta-feira, desde quando ela iniciou, Satanás vem tentando soprar, vem soprando no seu ouvido, tentando que você pare, tentando fazer você parar, tentando fazer você desistir, dizendo que a oração não tem adiantado, dizendo que a busca não tem adiantado, não tem resolvido, que se tivesse resolvendo já tinha tido resultados e palavras ao contrário vêm. Pare de subir ao monte, pare de orar, pare de buscar, pare de jejuar, pare de ir à igreja, pare de se consagrar. Até mesmo palavras vêm dizendo que Deus não te ouve, Deus não é com você, Deus não está do teu lado, mas tudo isso são vozes ao contrárias ao propósito que Deus tem para a tua vida, com o objetivo de lhe fazer parar, com o objetivo de impedir a constância que você necessita para conseguir chegar ao propósito, e que a tua vida espiritual também precisa, porque a nossa vida espiritual também precisa de constância. A nossa vida espiritual depende de constância. Quando alguém não vive em uma constante oração, constante consagração, constante fidelidade, a vida espiritual ela se enfraquece e entra em uma decadência profunda. Então, entenda e aprenda isso. Por que hoje muitos ministérios não vão para frente? Porque não tem constância. Por que muitos pastores não vão para frente? Porque não tem constância. Porque muitos crentes não permanecem na igreja. Por que você vê hoje muito crente chegando hoje, amanhã já está no mundo? Hoje está lá na frente fazendo parte do apelo, né? Quem quer aceitar Jesus, né? Levanta, vai lá na frente, fazendo parte do apelo, abre a mão, chora, se derrama, se entrega ali, se arrepende dos pecados e diz: Senhor, eu te aceito como meu único, verdadeiro, exclusivo Salvador da minha vida. E amanhã você vê, ela já não está mais na igreja, está no mundo, está fazendo tudo o que fazia antes. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para trazer apenas um fato, e contra fatos não há argumentos. Isso é fato. Hoje muitas pessoas não têm perseverado, não têm continuado, não têm prosseguido, não têm seguido e prosseguido. A Bíblia diz: conhecei ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. A Bíblia diz não é só conhecer, mas é prosseguir em conhecer. A Bíblia não fala: conheçam o Senhor. Não, a Bíblia diz: conheça o Senhor, mas prossiga em conhecê-lo. Ou seja, nunca você vai conhecer o Senhor bastante do que Ele é. Sempre Ele vai te surpreender a respeito da pessoa dele. Nunca a gente pode bater no peito e dizer: eu já conheço ao Senhor ao todo. Não, nenhum ser humano, nem o próprio João, discípulo de Jesus, que era íntimo dele, de todos os 12, ele era o mais íntimo, nem ele, que foi revelado o Apocalipse, que foi revelado o céu antes mesmo dele chegar lá, que foi revelado o que estava preparado antes mesmo dele chegar lá. Nem ele mesmo conhecia Jesus por completo. Nem ele mesmo conhecia a pessoa do Senhor Jesus por completo. Mesmo sendo íntimo, não conhecia Jesus em seu todo. Todos nós ainda temos a nos surpreender com o Senhor Jesus. Então aprenda isso e carregue isso com você. Não desista, não pare, porque não é tempo
e não é hora de parar. Mas sim, é hora de seguir e prosseguir. Seguir na caminhada e prosseguir na caminhada. Seguir na fidelidade e prosseguir na fidelidade ao Senhor. Amém, meu querido? E amém, minha querida? Essa foi apenas aí uma pequena reflexão, né? Uma pequena palavra ao meu, ao seu coração nesse dia de hoje. Nós ainda não estamos podendo cultuar no culto presencial na igreja. Nossas igrejas ainda, por enquanto, se encontram de portas fechadas, mas já temos aí notícias de que, segundo a liderança aí da cidade, como também a liderança do estado, ainda esse mês de maio, nós conseguiremos retornar aí com as nossas igrejas com as portas abertas. Conseguiremos aí estar fazendo novamente os cultos presenciais ainda nesse mês de maio. E cremos que vai ser bênção. O Senhor vai falar tremendamente e sabemos que nós retornaremos com as portas abertas das nossas igrejas com todo vapor, ganhando mais almas ainda do que já estávamos ganhando. E nós contamos com a colaboração de todos, né? E também que todos sejam constantes e perseverantes naquilo que querem, nos seus propósitos, como também em sua busca ao Senhor. Amém? Então, por enquanto, nós ainda ficamos somente com as lives, né? E também somente por enquanto com os cultos, com as orações individuais na igreja, né? Nossas igrejas estão com as portas abertas, não para culto, mas as pessoas que precisam de oração, precisam de um aconselhamento pastoral. A nossa igreja se encontra de portas abertas. As nossas igrejas se encontram de portas abertas para oração, né? Você que, pastor, eu quero ir lá, quero fazer uma oração no particular, individual, ali no altar da igreja. Nossa igreja se encontra de portas abertas. Não podemos ter aí aglomeração de pessoas, mas podemos deixar as portas abertas dos templos para as pessoas estar fazendo seus devocionais, como também as pessoas estar ali recebendo a oração e assim também está ali devolvendo as suas fidelidades. Amém? Então, nós continuaremos com as lives e eu quero orar por você agora. Eu quero estar orando pela sua vida, eu quero estar orando para que essa constância não fique apenas em palavras aqui, né, nessa reflexão, mas se torne também em prática, como também faça parte de todos os dias da nossa vida, que essa constância ela possa ser algo que faça parte da nossa rotina diária, do nosso dia a dia diário, a constância em oração, em consagração, em leitura bíblica, em buscar ao Senhor. E lembre-se, nós estamos com as portas do templo fechadas para culto, mas a igreja de Cristo não está fechada, porque a igreja de Cristo somos nós. Nós não estamos fechados. E o culto quem faz somos nós. Então em qualquer lugar que você esteja, você pode fazer um culto, em casa, no monte, no banheiro da sua casa, no seu quarto, no terraço da sua casa, na sala da sua casa, você pode fazer um culto, porque o culto quem faz somos nós. Nós tanto podemos fazer culto no coletivo, que no momento não estamos podendo, mas como também podemos fazer culto no individual, que é o culto nosso pessoal, é o culto do particular. Quando você dobra os seus joelhos, você louva, você ora, você chora, você está participando de um momento de culto, de joelhos dobrados na sua cama, de joelhos dobrados, quem sabe no banheiro da sua casa para não ser incomodado, quem sabe na sala da sua casa, diante do sofá, quem sabe no terraço da casa, você está fazendo um culto particular a Deus. Então, nós é que fazemos o culto. E entenda, o maior altar e o verdadeiro altar não é aquele da igreja, feito de pedra, feito de areia, feito de cimento, não, feito de tijolos. Esse não é o maior altar. Esse é um altar simbólico, mas o maior altar, segundo a Bíblia Sagrada, é o nosso coração. É daqui que flui a maior de todas as ofertas, o maior de todos os sacrifícios. É aqui que é feito. É aqui que o maior de todos os incensos é queimado. É aqui dentro. Esse é o maior altar. É aqui que se oferece o maior sacrifício. E se você talvez não saiba, no passado, a Arca da Aliança, ela ficava dentro do santuário. A Arca da Aliança, ela ficava dentro do santuário. E hoje, a Arca da Aliança no passado representava o Senhor. E hoje, o santuário somos nós. E a Arca da Aliança, ou seja, Deus, na época se representava Deus. Então hoje,
Deus está dentro de nós. Ele está no santuário, dentro de nós. Então, onde quer que você for, Deus está do seu lado. Deus não está só dentro da igreja. Deus não está só quando você está no culto na igreja. Deus está do teu lado, na tua casa, no teu emprego, quando você vai no supermercado fazer compra, quando você vai na rua, quem sabe, resolver os problemas diários. Deus está com você, Jesus está com você, o Espírito Santo está com você, porque você é templo, você é morada do Espírito Santo. Não traga isso para a sua vida, não traga isso para você, de que se você não está cultuando, então Deus não está com você. Pare, você pode cultuar. O seu culto não é só na igreja, o seu culto pode ser dentro da tua casa, porque a igreja é você é a maior igreja, daí que sai o maior sacrifício, você que faz o culto, amém? Vamos estar orando? Vamos estar falando com Deus? Vamos estar buscando ao Senhor Jesus? Quero cumprimentar aqui, antes de estar fazendo essa oração, alguns irmãos também que entraram aqui, enquanto a gente estava dando aqui a palavra, né? Quero cumprimentar com a paz de Cristo a Sara Albuquerque, né? Ela colocou paz do Senhor, pastor, que Deus abençoe a nossa irmã Sara, né? Aqui que está também ainda acompanhando a gente aí, o nosso irmão Júnior e Gisele, né? O nosso amado e querido diácono Júnior, da nossa igreja lá de Sereno. Que Deus abençoe o irmão Júnior, a família, a esposa, a filha, os netos, poderosamente no nome do Senhor Jesus. Mandar um abraço aqui e saudar com a paz de Cristo a nossa irmã Elci Souza. Ela colocou a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Elci, né? Saudar com a paz de Cristo. Mandar um abraço aqui para nossa irmã Lília Vieira, né? Também está acompanhando a nossa live. A nossa irmã Regiane Aparecida. Que Deus abençoe a nossa irmã Regiane Aparecida poderosamente. Está aqui bem pertinho da gente aqui, né? Que Deus abençoe a irmã Regiane. Ela colocou a paz do Senhor. Deus abençoe vocês, amém, irmã Regiane. Que Deus abençoe a senhora também, toda a família, no nome do Senhor Jesus, né? Saudar com a paz de Cristo, mandar um abraço aqui para Bruna Pereira. Que Deus abençoe a nossa irmã Bruna poderosamente, que sempre tem acompanhado as nossas lives, né? Que Deus abençoe ela, a família, poderosamente no nome do Senhor Jesus. Ela colocou, meu Deus é forte, ou seja, a palavra está falando, né? Fortemente. Mandar um abraço aqui também, e saudar com a paz de Cristo o nosso irmão Aguinaldo Cabral. Que Deus abençoe o irmão Aguinaldo poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo, também que esteve aí acompanhando essa live conosco. O nosso irmão Ricardo Ferreira. Que Deus abençoe também aí no nome do Senhor Jesus o nosso querido e amado Ricardo Ferreira, né? Se não me falha a memória, o nosso querido e amado Ricardo Ferreira, ele é presbítero ali na nossa igreja Nova Jerusalém. Que Deus abençoe também ao pastor lá da Nova Jerusalém, a todo o povão ali da Nova Jerusalém, e ao nosso irmão Ricardo Ferreira e a toda a família. Ele colocou paz do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus Cristo. Nosso irmão Vinícius, né? Que Deus abençoe o irmão Vinícius, a paz do Senhor Jesus para o irmão Vinícius também, né? Que Deus abençoe fortemente nosso irmão. O nosso irmão Washington e Noraine, né? Estão acompanhando também. Que Deus abençoe o nosso irmão Washington poderosamente. Que saudades, pastor. Também estamos com saudade do irmão Washington. Marcar aquela vigília de novo, né? O irmão Washington, ele faz um barulho na bateria ali no corinho de fogo que o inferno tem que fechar as portas. Que Deus abençoe o nosso irmão Washington e também a nossa irmã Lohane também. Quando pega o microfone para louvar, o inferno também fecha as portas, porque é bênção pura sem mistura. A glória de Deus desce. Vamos marcar ali aquela vigília e vai ser bênção de Deus no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar então o nosso irmão Washington e a nossa irmã Lohane. Eu quero agora estar orando nesse exato momento por você que tanto está chegando agora, como você que já está desde o início conosco nessa live, amém? Se você pode e quiser, prepare aí diante do seu aparelho de celular, do seu computador, prepare aí um copo com água, uma peça de roupa, fotografia de alguém que você quer interceder, clamar a Deus por ela. Nós estaremos orando. Eu creio que Deus estará alcançando a cada uma dessas pessoas poderosamente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos estar orando? Vamos orar. Amado Deus e querido Pai,
Santo é o teu nome. Tu és, Senhor, inamovível, inatingível, incomparável, inexpressável, inabalável, inigualável. Tu és, Senhor, o Deus inerrante. A tua presença é inerreira. Ah, Senhor, não temos palavras para descrever quão grande és tu. Não temos palavras para descrever tuas obras e as tuas maravilhas que têm sido em extremo maravilhosas. Senhor, só temos ali a agradecer, Pai. Só temos ali a agradecer pelos teus feitos e as tuas maravilhas. Deus, hoje, Pai querido, tivemos aqui um aprendizado muito poderoso com a tua palavra e o teu Espírito. Meu Deus, constância é algo que não pode faltar em uma vida cristã. O Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Senhor, e quantas pessoas hoje estão cessando na oração? Quantas pessoas hoje, Pai, estão cessando no propósito, estão cessando naquela busca? Quantas pessoas, Pai, abandonaram o primeiro amor, já não tem mais aquele vigor, porque deixaram de ser constantes? Deus, eu lembro que no passado, Pai, chuva não parava crente, problema não parava crente, dificuldade não parava crente, afronta não parava crente, calúnia também não parava crente, Senhor. O diabo, ele tinha trabalho para parar crente, e mesmo assim muitas vezes não conseguia parar. Mesmo fazendo de tudo, não conseguia parar, Pai, porque eram crentes constantes. Deus, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. Quem mudou fomos nós. Então, Senhor, se o Senhor não mudou, como cremos que não, sabemos e temos a certeza, a convicção que não, então nos leva, Pai, a ser como os crentes de antigamente, constantes. No passado, Pai, não era qualquer lutinha que fazia crente desviar da igreja. Não era qualquer problemazinho, Senhor, que fazia a gente deixar de ler a palavra. Eu me lembro, Senhor, que quando criança, ainda jovem, ainda adolescente, na fase da adolescência, Senhor, eu ia para a igreja debaixo de chuva. Chegava na igreja tudo molhado e assistia ao culto todo molhado, sentindo frio, mas participava do culto. Saía a pé, Senhor, da minha casa e ia a pé na igreja. Senhor, e hoje muitas pessoas, Pai, têm, meu Deus amado, condições boas de cultuar, tem um lugar bom para cultuar, Senhor, e não cultuam. Senhor, o que dizer, Pai, lá de fora, Coreia, China e outras demais cidades, Índia e outras demais cidades, Senhor, que o culto ao Senhor é proibido. Não se pode ter igreja cristã, não se pode cultuar, não tem, Senhor amado, o direito de escolha de qual fé professar. Lá fora, Senhor, se, meu Deus, encontrarem uma igreja aberta e cultuando, as pessoas são fuziladas, são decapitadas, são, Senhor amado, presas, são, Senhor amado, torturadas. Meu Deus, quantos missionários nesse exato momento estão sendo torturados por pregar a tua palavra? Ah, meu Deus, e quantos no passado em Atos foram torturados pela causa do Evangelho? Mas o Senhor diz: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições por causa do meu nome. Ah, Senhor, bem-aventurados são esses, Pai. E nós estamos aqui, Senhor. Temos, Senhor amado, o direito de cultuar. Podemos cultuar, Senhor, nos montes, em casa, na igreja. Podemos, Senhor, cultuar a qualquer momento. Senhor, e muitas vezes não fazemos. Senhor, tem muita gente agora presa numa penitenciária, atrás de uma grade, e queriam ter a oportunidade, Senhor, de sentar no banco de uma igreja, ouvir uma palavra, e não podem, porque estão privados da liberdade física.
Senhor, quantos agora estão no hospital, sendo sustentados por aparelhos, estão numa UTI, numa CTI, no isolamento. Quantas pessoas estão agora num leito, Senhor, num quarto de hospital e queriam, Senhor, estar assentadas, Senhor, no banco de uma igreja cultuando e não podem. Meu Deus, quantas pessoas estão agora numa clínica de recuperação e queriam, Senhor, poder cultuar livremente, mas não podem, porque sabem, Senhor, que ainda estão fracas e que se saírem daquela clínica, Senhor amado, irão, Senhor, entrar numa decadência. Irão, Senhor amado, colocar tudo a perder. Senhor, e sabemos, Pai, que hoje, infelizmente, os que não podem querem e os que têm não querem. Estamos, Senhor amado, vivendo esse momento. Os que têm a oportunidade não querem. Senhor, então, Pai, para que possamos aproveitar esta oportunidade, porque o Senhor disse que naquele dia não poderemos alegar falta de oportunidade. Então, Senhor, nos dê a constância, nos dê a perseverança. Não nos deixe, Senhor, parar no meio da caminhada, não nos deixe perder o primeiro amor, não nos deixe, Senhor, ser levado por situações, problemas, dificuldades, barreiras. Mas nos leva, Senhor, a ser constantes na oração, no propósito, na busca, na entrega. Faz esse homem, Senhor, e essa mulher ser constante. Que haja, Senhor, uma constância completa. E que essa pessoa chegue, Senhor amado, até o propósito. Que ela viva o processo, enfrente o processo, constante. Ali, Senhor, perseverando, para viver o teu propósito. Para viver as tuas promessas. Para viver o projeto que o Senhor tem para ele e para ela. Senhor, no nome de Jesus, Pai, abençoe esse e abençoe essa. Onde quer que esteja agora, abençoe poderosamente. Deus, abençoe esse copo com água, unge, consagra. Abençoe tudo que está diante desse aparelho. Toca, Senhor, nesse homem e nessa mulher, nessa criança, nesse idoso que está sendo representado por essa fotografia. Aqueles também, Pai, que deixaram aqui nos comentários. Senhor amado, o nome de pessoas que precisam de oração. Alcança elas onde quer que estejam, perto, longe. Tu és Deus de perto, Deus de longe. Então alcança, Senhor, e faz a tua obra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cura, Senhor. Salva, liberta, transforma, prospera, ergue, levanta. Fecha a sepultura, desembaraça o embaraço, quebra a lança. Fecha a sepultura, Senhor, hoje. Escancara as portas das prisões. Senhor, corta o laço. Hoje, Senhor, repreende toda obra maléfica, toda obra maligna, toda obra, Senhor amado, ao contrário ao teu propósito sobre a vida desse homem e dessa mulher. Toda retaliação que caia por terra e que esse homem vença e conquiste. Senhor, e acima de tudo, tome posse da salvação. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Pai, eu findo aqui esse momento na live com oração, mas eu peço ao Senhor que todos que acompanharem, Senhor, essa live, os que acompanharam e os que, meu Deus, ainda acompanharão, quando acompanharem, Senhor, sejam tocados e recebam a resposta de suas orações, recebam o direcionamento que tanto precisam e desejam para as suas vidas. Senhor, te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus abençoe poderosamente a sua vida na data desse dia chamado hoje, né? Eu quero que você, se você pode, compartilhe essa live, compartilhe com as pessoas no seu Facebook, compartilhe se você pode compartilhar, compartilhe, porque Deus, Ele falará poderosamente através dessa live com pessoas, como falou com você, como falou comigo, e eu creio que Ele falará com muitos também, no nome do Senhor Jesus, amém? E lembre-se disso, hein? Precisamos e necessitamos ter constância, precisamos de perseverança. Não podemos cessar naquilo que um dia nós começamos. Começou? Vai até o final. Não retenha aquilo que Deus tem para você. Não abra mão. Se você começou, está difícil, pastor, mas a obra está difícil, mas não cesse a obra. A Bíblia vem dizendo sobre Neemias. Neemias, ele decidiu construir o muro. Sanbalate, Tobias e Gesem tentaram conspirar contra ele. Sanbalate, Tobias e Gesem tentaram impedi-lo de fazer a obra, mas ele disse: estou numa grande obra e não
posso parar. E Neemias conseguiu reconstruir os muros, fechar as brechas e restabelecer a proteção sobre Jerusalém. Então aprenda isso, seja constante, persevere, insista, não cesse aquilo que você começou. Tudo que o diabo quer é que você cesse a obra. Tudo que o diabo quer é que você cesse a caminhada. Tudo que o diabo quer é que você pare de orar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus negócios, pelo seu ministério, mas não cesse a oração, não cesse. Tá difícil, tá chorando, tá doloroso, tá complicado, tá provocando machucados, feridas, mas persevere, não desista, prossiga, siga e prossiga. Se você começou, não pare. A Bíblia diz: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então, não queira ser excluído de ser digno do reino, mas queira fazer parte do grupo que é digno do reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus, ele é digno para pessoas que são perseverantes, para pessoas que não olham para trás, para pessoas que colocam a mão no arado. Tem terras que são difíceis de arar, tem terras que são difíceis de serem tratadas, mas com perseverança e insistência, sendo constantes e não desistindo, não cessando na obra, essa terra ela chega da forma fértil para ser lançada e a semente crescer e produzir frutos poderosos. Como disse o João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. E é esses frutos que você vai produzir. E pessoas também vão produzir através do seu testemunho quando você se tornar uma pessoa constante. Quando você continuar sendo uma pessoa constante. Então não olhe para trás, não desanime, não desista. Eu sou pequenininho, mas debaixo da autoridade do Espírito, eu lanço sobre a sua vida essa palavra, sendo usado pela pessoa do Espírito Santo. Seja constante, não desanime, está difícil, está doendo, está complicado, as forças estão se esgotando, você pensa que não vai conseguir, mas persevere, porque Cristo, Ele nunca te dará nada que você não esteja preparado para suportar, ou que você não esteja apto para suportar. A Bíblia fala isso, a Bíblia diz que Ele não nos dá um fardo que nós não viemos carregar, Ele não nos dá uma prova que nós não viemos suportá-la, que nós não podemos vencê-la. Jesus, Ele desceu à terra porque os profetas que desceram no passado, os profetas que vieram no passado, não tiveram a capacidade de viver o que Jesus venceu, de viver o que Jesus viveu, de vencer o que Jesus venceu. Por isso, Jesus teve que descer, porque só Jesus estava com a condição e a capacidade, já estava capacitado para enfrentar a cruz, para enfrentar a morte e viver aí tudo o que Ele viveu. Então você está capacitado. Você é uma pessoa que se diz: pastor, eu sou incapaz, mas aprenda, Jesus não escolhe capacitado, Ele capacita os seus escolhidos. Então você foi escolhido não sendo capacitado, mas já está sendo capacitado. Você não era. Você foi escolhido não sendo capaz, mas Ele está te capacitando para você viver tudo. Ele está te capacitando para você enfrentar tudo no nome do Senhor Jesus. Então seja constante, não cesse. Vai até o fim, porque se eu conseguir, você vai conseguir. Se muitos conseguiram, você vai conseguir. Jesus, Ele disse: as obras que eu fiz, se creres em mim, farão as mesmas e obras ainda maiores. Sejam constantes, porque as mesmas obras que Jesus fez, o mesmo que Jesus viveu, você também vai viver. E você vai viver coisas maiores. Você vai fazer coisas maiores do que Jesus Ele fez. Sabe por quê? Porque o poder de Deus está sobre você. A unção de Deus está sobre você. Eu aprendo aqui que Jesus Ele deixou conosco o que Eliseu deixou, o que Elias deixou com Eliseu. Nós estamos vivendo com Jesus o que Eliseu viveu com Elias. Eliseu viveu porção dobrada do que havia sobre Elias. E nós estamos vivendo porção dobrada do que havia em Jesus. Não estou dizendo que nós somos melhores olhos do que Jesus, porque Jesus é perfeito e nós somos imperfeitos, mas sabemos que se Ele disse que nós viveremos e faremos obras maiores do que Ele, então isso é verdade, porque Ele tem poder para fazer isso acontecer, amém? Mas seja constante, persevere, continue, persista, mesmo que precise seguir arrastando, mas siga, como aquela mulher do fluxo de sangue, passou por baixo da multidão se arrastando porque já não tinha força para se levantar e para se colocar de pé, porque já há 12 anos perdia vida, há 12 anos perdia sangue e o seu corpo já estava completamente debilitado, mas ela se arrastando, ela prosseguiu, ela perseverou e ela foi até o final ao tocar na orla de Jesus e ser curada imediatamente daquela hemorragia. E eu creio que a obra vai ser imediata, eu creio que o milagre vai ser imediato, vai ser algo inédito sobre a sua vida. Creia e recebe isso no nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a
todos poderosamente que acompanharam essa live. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, a sua família. E muito em breve estaremos aí realizando outra live, até aí podermos realizar os cultos presenciais ali em nossas igrejas. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus.